Olá! Decorridos meses de escolas fechadas e em meio à crise sanitária, política e econômica instalada no país, e com ressonâncias diferentes no nosso mundo, nosso diálogo de hoje recebe de modo muito especial o doutorando Roger Castro para tratar de um tema extremamente importante: elos entre o real e a fantasia em tempos de pandemia. As escolas, como nós sabemos, continuam fechadas. Os professores, os estudantes e suas famílias, a partir das condições possíveis, têm construído aquelas condições, né, para retomar algumas propostas de atividades de estudo, de aprendizagem, manter vínculos. E o momento é muito singular, todos nós estamos cientes disso. E precisamos nos unir e termos um esforço coletivo para que a escola, essa instituição centenária, se reinvente. Os desafios são muitos. E para que estejamos discutindo, pensando e refletindo sobre isso, vamos então hoje, nesse nosso canal, ouvir, né, e dialogar com o Roger, com essa temática tão importante que, a despeito, né, dos impactos que o coronavírus tem causado, tem nos provocado a sermos criativos, a nos reinventarmos nos nossos fazeres pedagógicos e a repensarmos essa instituição escolar. Roger, então, seja bem-vindo, é um prazer te receber. Nos conta um pouco, elos entre o real e a fantasia em tempos de pandemia. Boa tarde, saudações, um fraterno abraço já a todos que estão acompanhando, em especial a Titers, pelo convite para que nós possamos conversar sobre a importância, a potência da contação de histórias, da mediação de leitura neste momento, que é real, mas que cria conexões num mundo virtual e que precisa, carece, né, da nossa imaginação, da nossa fantasia, da nossa relação com as pessoas que estão ao nosso redor, mas principalmente com tantas histórias, com tantos livros que conseguem tornar a nossa vida muito mais leve. E pensando nisso, eu, Roger Castro, faço parte de um grupo de contadores de histórias, que é o Vivandeios da Alegria. Então, nada mais justo que eu comece contando. Eu quero, na verdade, vou fazer a leitura deste livro da Gislaine Avelar Matos, Storytelling. Eu vou ler uma historinha bem curta. Acompanhe, por favor. Para tudo há uma solução. Um rapaz foi preso e acusado de um terrível assassinato. Apesar de afirmar e reafirmar que era inocente, ninguém lhe deu ouvidos. O rei precisava de um bode expiatório para distrair o povo da revolta que sentia pelas coisas erradas que andava fazendo contra os cidadãos. A única pessoa que visitava o prisioneiro era um rabino. Sempre que chegava à prisão, o rapaz lhe falava de sua falta de esperança, de toda sua tristeza e angústia por estar naquela situação sem saída. Ambos sabiam que não haveria um julgamento justo e que o rapaz seria condenado à morte. O rabino o ouvia atentamente e no final lhe dizia para não se esquecer de que para tudo há uma solução. No dia do julgamento, o rapaz foi levado à presença do rei e à corte, e o rei lhe disse: Você terá 50% de chance de ser declarado inocente e 50% de sair como culpado. Vou escrever em 2 pedaços de papel. Um estará escrito inocente e no outro culpado. Você deverá sortear um desses papéis e nele estará a sua sentença. Nesse momento, o rapaz teve a certeza de que seria condenado, pois o rei certamente escreveria culpado em ambos, e assim ele não teria como se salvar. De fato, chegado o momento do sorteio, o rapaz ainda não via solução para o seu problema, mas quando pegou o papel, imediatamente levou à boca e engoliu. O rei, furioso, gritou: Como vamos saber qual foi a sentença que te dei se você engoliu o papel? O rapaz respondeu tranquilo: É só olhar o papel que sobrou, e Vossa Majestade saberá qual foi o que escolhi engolir. Este que sobrou
é o seu contrário. E foi assim que o rapaz reverteu 100% das chances de ser condenado em 100% de possibilidades de ser absolvido. Essa história eu escolhi porque nós vivemos tempos tão difíceis e nós podemos olhar apenas para as possibilidades de tristeza, para os malefícios que estão ao nosso redor e que são muitos, mas também quais são as relações que eu tenho agora dentro do meu lar, esse tempo que eu tenho agora, que é readequado, reconstruído, que tempo eu entrego para minha leitura, para os meus momentos de lazer, para eu me reconhecer, para eu me afirmar ainda mais como um ser potente, como um ser criativo, para quê? A partir do momento que essa pandemia passar, e há de passar, eu possa retornar para o convívio, afagar as pessoas, sorrir, correr para um lado, de uma outra forma, melhor ainda. E também consciente que, quem sabe, outras pandemias poderão existir, mas eu estarei cada vez mais fortalecido buscando outros caminhos. Eu acho que esses elos entre o real, que é o que nós estamos vivendo, mas a fantasia, que é esse imaginário, e que principalmente a contação de histórias nos oferece, é um convite para pararmos, primeiro, ouvirmos boas histórias, todos nós sempre temos boas histórias, se não para contar, para ouvir, mas eu julgo que todo mundo sabe contar alguma boa história. É só se reunir, que alguma boa história, buscar na memória, que ela é revisitada com alegria. Então, é um momento propício para as histórias. Roger, fantástica a tua escolha e a tua contação. Eu realmente acredito que essa provocação que tu nos faz, como é que você potencializa o momento que você vive e ressignifica essas dificuldades que todos nós certamente enfrentamos em maior ou menor grau nas nossas realidades cotidianas, no nosso trabalho. E para quem está nas escolas, quem está na função e na prática pedagógica, talvez tenha se sentido realmente desafiado a precisar reverter essas decisões. Nunca tinha gravado vídeos, nunca tinha produzido nenhum planejamento didático-pedagógico que pudesse ser intermediado por um ensino remoto. Nós precisamos aprender e criar alternativas. E a leitura? Eu acho que a leitura aqui, nesse caso, a contação de histórias, essa troca que tu nos provoca, ela é extremamente salutar. Conta um pouco mais da importância, como é que tu vês essa contação de história entre gerações, essa troca nas famílias, como é que os professores, as famílias, podem olhar para esse momento dos encontros, da convivência familiar pela contação de histórias? Como é que tu vês isso? Eu acho que é uma oportunidade bárbara. Acho que agora a comunidade escolar, a família, os professores, os alunos, conseguem criar um elo que é fantástico através da contação de histórias. Porque o conteúdo programático, que ora era desenvolvido no espaço escolar, agora ele está sendo vencido num ambiente virtual. E se no espaço escolar ele já tem as suas dificuldades, porque é um espaço de aprendizagem, e embora estejamos abertos, nós temos as nossas limitações, e por isso essa interação, essa construção coletiva. Agora, se ele é dado todo nesse espaço virtual, como o pai pode estar afetivamente se relacionando com os filhos, criando essa ponte com os professores? Muitas vezes através das histórias. Este professor que agora tem que se sentir um personagem, um artista contando histórias frente a uma tela e edita e conta de novo e não gosta, e isso acontece comigo. Às vezes me pedem, Roger, tu consegue me mandar uma historinha curta, 1 minuto? Às vezes eu levo 1 hora gravando, porque eu começo e daí eu não gostei, eu quero gravar de novo, eu esqueci alguma coisa, tenho aqueles meus momentos calma, respira, vamos lá de novo. A vida é de prática, de exercício, de repetição. A gente não veio ao mundo já com um ator ganhando o Oscar e se tornando... Não, tu tem toda uma caminhada. Então, o professor, ele se desafia a contar história. Mas é importante agora, convida esse pai também para contar histórias. Primeiro, se eu não sei contar uma fábula, uma lenda, quais são as histórias da minha família que eu não sei?
Nós temos, tem uma história agora, eu me lembrei do Luiz Gil, que é uma história, se chama Tesouro de Pano, é o nome da história, que ele conta a história dos imigrantes italianos que vieram, e daí a menina tá lá costurando um vestido, e ela foi, né, colocando os retalhos ali, e recontando a memória. Quantos de nós não conhecemos a nossa história? Eu não sei de onde os meus pais, né, como eles se conheceram, onde estavam os nossos avós, quer dizer, as histórias de família, elas foram se perdendo. Claro, o professor, ele vai pensar em como estabelecer, né, um processo de mediação de leitura com a contação de histórias. Tá? Ele pode pensar, é um momento de prazer, é de deleite, e é, mas claro, o professor, dado, né, todos os seus pensares e possibilidades, não, aqui eu tenho a contação de histórias como um procedimento de leitura, e eu quero que essa criança leia não só, né, esse adolescente, esse leitor, não só o livro, mas que ele consiga ler o mundo. Porque agora o pai, a mãe, né, o irmão em casa, a avó, agora é o momento de se compreenderem, de lerem as suas histórias. Eu sempre digo que, primeiro, nós precisamos ler os livros, para conhecer os personagens, conhecer um pouco mais, para depois podermos conhecer as pessoas. E depois vamos poder conhecer todo o mundo. Essas relações, né, de leitura, leio os livros, né, leio os lugares, tento compreender as pessoas. Todas essas leituras me convidam para uma vida mais leve, para uma vida mais feliz. Poxa, eu já imaginei isso, eu vi aquilo, eu sei que isso existe, né? Este é um ser que consegue transitar não só na pandemia, mas principalmente pós-pandemia em muitos lugares. Perfeito, Roger. Eu concordo muito contigo sobre essas múltiplas práticas de leitura que podem e se espera que façam parte do cotidiano da vida das crianças, dos jovens. Eu acho que todos nós temos algo a contar, Sim. a trocar. E essa é uma relação que, mais do que a criatividade, a imaginação, ela permite também uma troca de afetos, que é um momento também muito importante, essa troca de afetos, essa construção de uma memória afetiva de lembranças desse momento que nós estamos vivendo, de experiências que podem ser partilhadas, que quiçá daqui a 10, 15 anos, essa criança já numa fase adulta possa lembrar desse momento em que ele não esteve frequentando a escola, mas que ele esteve convivendo, né, no espaço familiar com essas experiências. Acho que isso é muito significativo do ponto de vista da constituição do humano, da constituição de quem nós somos e de quem nós podemos ser. E aí me conta um pouco mais sobre o que tu diria assim para as professoras que não gravaram nunca nenhuma contação de histórias e que agora estão convidadas ou confrontadas com esse desafio. Eu acho que, Roger, tu tens grandes experiências e eu acho que pode ser uma... Né, o que tu dirias para essas professoras? Para que elas se aventurem? Já contaste um pouquinho. Se aventurem para que brinquem com isso. Às vezes a gente fala a palavra brincadeira como se ela não tivesse este grau de responsabilidade, mas não, aqui é um local de leveza, de prazer. Nenhum de nós nasceu frente a uma câmera, né, gravando e editando. Não, então, se nós chegarmos já com sofreguidão, aquilo te violentando, a história vai perder todo o sentido, a contação de histórias não terá valor, o aluno do lado de lá vai querer sair da frente da tela, não vai querer ouvir a história, e o que a gente quer é que a mãe, o pai, alguém mande lá um recado, ele tá assistindo o vídeo várias vezes, ele adorou, tá aqui imitando, né? Que tu crie também elementos. Que costura é essa, né? Que vínculos é esse que nós vamos criar? Eu criei uma contação de histórias, mas o que eu vou pedir para que esse espectador também me traga de volta, né? Quais são as histórias? Como ele vai recontar? Porque eu vou ler uma história, eu vou recontar essa história a partir, né, das minhas concepções, de forma tranquila. Se eu vou querer utilizar um personagem, se eu não vou querer, é como na escola, o que eu não posso ter é vergonha. Eu sempre digo, às vezes, conversando com os colegas professores, eu não tenho que ter vergonha de ser feliz. Então, se eu hoje vou ser um bruxo, amanhã vou ser um príncipe, mesmo que a idade já não me permita tanto, e depois o aluninho diga, prof,
parecia mais um voo que a brincadeira seja leve, que eu tenha coragem de interagir. Porque se eu for criando muitos e não vai acontecer. Então, eu tenho que estar tranquilo. Eu vou praticar algumas vezes, eu não tenho obrigação nenhuma, né, de criar o melhor vídeo, mas eu tenho que ter a certeza que mesmo daqui 10 anos eu possa, né, ora criança, possa, quem sabe, lá numa reunião de família, dizer, meu Deus do céu, a prof uma vez me mandou durante uma pandemia uma contação de histórias, eu gravei outra, mandei para ela, eu tenho aquele videozinho até hoje, tá lá mostrando, o namorado vê e ri, a namorada se diverte, ou vai mostrar, quem sabe, daqui muitas décadas, né, para os seus netos, e também a professora, né, possa dizer, lá, quem sabe, né, todo saudosista, já quase pensando em se aposentar, muitas décadas atrás vivemos uma pandemia e eu me reinventava, eu gravava vídeos com contações de histórias para os meus alunos e até hoje eles lembram daqueles momentos. Eu acho que não existe presente maior. Eu acho quando nós viemos nesse mundo, nós não viemos para viver isolados. Nós não nascemos no meio do mato, isolados, sem o contato com ninguém. Nós viemos para interagir com as pessoas. E agora, num novo formato, as pessoas disseram, não, fique dentro da tua caixinha. Mas essa caixa, ela não tem que ser uma caixa escura, triste, sem vida. Não, eu vou montar o meu mundo ali dentro e agora tu pode mostrar o teu mundo para muitos mundos que nós não imaginávamos. Quantas pessoas hoje conseguem se conectar através das redes sociais? Quantos grandes nomes, né, vêm agregando através dos seus diálogos, dos seus textos, né, dos seus pensamentos, que nós antes não tínhamos a possibilidade e agora passamos a compreender que é um espaço real também e que existe, né, uma apropriação, então é um espaço válido. Então, para a contação de histórias também, eu vou contar de forma leve, vou brincar. O máximo que pode acontecer é eu terminar de contar a contação, pegar o vídeo e ver que eu cortei o pescoço todo e só ficou aparecendo uma parte do corpo. Eu vou lá, readequo, né, o ângulo, tudo certinho, e começo de novo, paro um pouco, rio daquilo que eu fiz, e assim eu vou vivendo mais leve. Acho que a gente consegue, sempre que a gente consegue abrir um sorriso para o outro, né? Acho que é tão leve fazer o outro feliz. Então, se eu consigo contar uma história de forma leve, pura, né? A vida é melhor vivida. Roger, as suas palavras acho que são de incentivo para que cada um se autorize a voar no seu exercício profissional nesse momento, com aquilo que é possível, com as condições que tem, mas tu ressaltaste dois pontos que eu acho que considero importantíssimos, com pandemia ou sem pandemia, que é a importância das relações afetivas, mesmo e em especial no exercício profissional da docência. E isso vale para o encontro entre as pessoas que convivem em famílias, né? Porque as famílias podem ser múltiplas e quando elas se encontram nesse núcleo, o importante é a construção afetiva que existe aí. E eu acho que no vínculo, no espaço das relações estudantes, professores, a contação de histórias, o imaginário, as emoções, os personagens, o fantástico, está nesse espaço da troca e principalmente desse afeto, né, desse olhar que mesmo intermediado por essas ferramentas, né, ele não deixa de existir e não deixa de ser possível ser expresso. Então, acho muito interessante tudo isso e deixo assim para ti fazer as tuas últimas palavras para que a gente possa encerrar esse nosso primeiro diálogo e quem sabe a gente cria alguns outros, né, para continuarmos falando sobre esse tema que é muito significativo. Não, com certeza, por que não? E vou estar sempre disposto. Eu acho que essa amorosidade, essa afetividade, como uma senhora que ficava sempre sozinha na janela e tínhamos aquela senhora que não sorria para as pessoas e as crianças passavam ali à frente e pensavam, meu Deus do céu, é uma bruxa, porque era sempre uma pessoa fechada. Mas logo do outro lado da rua
também vivia uma senhora com a janela entreaberta, e ela sempre abria um sorriso, as crianças passavam lá, abanavam, às vezes, né, entregavam uma flor roubada, enfim, assim, e entregavam querendo agradar aquela pessoa, aquela senhora. O primeiro dia, né, que ela não abriu a janela e não apareceu, as pessoas ficaram nervosas, foram até lá e conseguiram acudir ela, né, deram a ela todo o cuidado especial para que ela vivesse muitos anos. Assim é agora essa relação que a gente tem com essa janela virtual. Nós podemos abrir esta janela e contarmos lindas histórias. Essa janela também nos traz informações que são sérias, que nos convidam a refletir e agir, né, com idoneidade, com respeito ao outro, né, olhando para o lado e pensando que o que é bom para mim também é bom para o outro, né, e que eu faço parte de um mundo, eu não estou sozinho, mas que eu possa abrir a minha janela todos os dias e mostrar coisas boas. E se eu posso contar histórias, e existem tantas, e elas, né, desde as mais milenares às atuais, sempre nos aproximam, porque as histórias nos colocam nesta relação com o outro, que possamos contar e contar muitas histórias. Roger, muito obrigada. Eu vejo que a cada palavra mencionada nesse diálogo, nós também queremos que as pessoas se sintam contempladas com a nossa partilha, que elas se sintam acolhidas, e que aqui nesse espaço, nesse canal que nós criamos, nosso desejo tem sido sempre o de mostrar um pouco do que nós temos pensado, do que nós temos estudado, pesquisado, inclusive, né, enquanto pesquisadores, professores, pessoas interessadas no campo da educação. Roger, um grande prazer te receber, eu te agradeço muitíssimo por esse momento de diálogo, quero agradecer a todos os que assistiram. Penso que nós temos muitas possibilidades de interlocução, né? Como é que os professores, como é que as direções de escola, os coordenadores pedagógicos têm vivenciado as contações de histórias nas suas escolas? Nos contem, enviem seus relatos, perguntas, comentários. Esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva de novas oportunidades e criações pedagógicas. Obrigada e até o próximo.